É aquele milhão de moedas que nós não tínhamos como pagar nunca a nossa dívida de pecado com Deus. Aleluia. Aquele montão de pecados, de coisas erradas que nós vivíamos fazendo. Se fosse para nós pagar a Deus, nós não tínhamos condições. Nós poderíamos fazer um montão de caridade, de obras, de ajudar de fazer isso e aquilo. Não, isso não paga pecado. Isso não apaga pecado. O que apaga pecado é quando você chega aqui na igreja e você levanta a tua mão e diz: eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele momento ali a sua dívida, ela é perdoada, ela é apagada. Você começa uma nova história, uma nova vida, se você quiser. Tem isso. Aí o que é que significa isso? A partir de agora, todos aqueles que te machucar, você tem que perdoar eles sinceramente. Você está entendendo? Sinceramente é você perdoar ele. Ele te machuca, ela te machuca, mas você está lá pronto para perdoar e até ajudar. Aleluia. Aí você diz: irmão, mas o importante é o último versículo dessa parábola, dessa história. Você pode até me perdoar. Eu não sei se esse perdão é sinceramente, é sincero. Agora o Pai, Ele sabe. Ele sabe. Então, meus irmãos, assim como o irmão José Hilton passou a palavra, o próprio momento que o Senhor Ele nos dá a oportunidade de conhecer Ele, Ele acendeu a luz na nossa vida. Ele clareou a nossa mente, porque a Bíblia diz que aqueles que não conhecem de Deus, aqueles que não fazem o que está na Bíblia, a mente deles é como de um animal. Você está entendendo, irmão? Eles são chamados criatura. Uma pessoa que não aceita Jesus, que não anda na obediência de Deus, ela é conhecida como criatura. A palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura é diferente do filho, do servo. Então quando Jesus dá a oportunidade de nós enxergar Ele, de nós aceitar Ele, irmão, é uma nova vida. Você tem que renunciar às coisas velhas. Você tem de renunciar às coisas medíocres, às coisas hipócritas, coisas ruins. Você tem que repreender, pedir que o Senhor apague aquilo da sua memória. Você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser uma pessoa consagrada a Deus. E o principal para você receber, ser destravado tuas bênçãos, irmão. Suas bênçãos é você liberar o perdão sincero. O perdão sincero. Teve um irmão da igreja, um testemunho, um pastor. O pastor morreu e ele foi arrebatado, vamos dizer assim. Obrigado, irmão. E quando o pastor chegou lá, assim como ali Lázaro estava no seio de Abraão e estava o rico lá e disse: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha, refrescar meus lábios. E esse pastor, ele foi arrebatado e veio uma pessoa até ele no céu e disse: vamos andar no céu. E esse pastor começou a andar com esse anjo. E o pastor foi passando e vendo aquele monte de bênção, aquelas prateleiras com aqueles engradados, era era cadeiras, está entendendo, irmão? E ele foi olhando e disse: tem isso no céu? Isso é uma história. Aí ele disse: anjo, e esses ar-condicionados? Aleluia, glória a Deus. E esses ar-condicionados, essas cadeiras, tudo engradada, tudo guardada, isso aí é o quê? E isso aí, essas coisas lindas, esses instrumentos musicais, esses materiais. E ele foi passando e vendo, e o anjo escutando esse pastor falando isso. E o pastor admirado.
com aquele celeiro do céu. Deus diz, né, José, que o celeiro dele está farto de bênçãos. E o pastor admirado, oh, coisa linda, oh, Bia, tem isso, tem aquilo, oh, as carruagens novas, tudo zerada no pátio do céu. E o pastor ali animado e foi ficando eufórico, e foi passando assim, irmão, e viu umas dispensas cheias de alimentos. E o pastor foi ficando animado, anjo. Esse aqui, anjo, isso aqui tão lindo. Ele disse, está vendo isso aí? Isso aí era para os irmãos lá da tua igreja. Esses engradados com essas bênçãos que está aqui no reino de Deus, era para a sua igreja lá. Esse daqui era esse lote de bênçãos. Aí o pastor disse, o que, anjo? Isso aqui era lá para a igreja, era para a sua igreja. Passou muito tempo aí e ainda está. E o céu aqui festejando, aplaudindo para ver se vocês conseguiram destravar essas bênçãos espirituais, para poder ser autorizado a descer. Aí disse, o que, anjo? Ele disse, foi. Mas como assim? Eu não estava lá. Disse, não, você não ensinou os irmãos a liberar perdão. Você não ensinou os irmãos a amar uns aos outros. Vocês não fizeram jejum. Vocês não evangelizaram, não se consagraram. Você está entendendo? Não visitaram os enfermos, hospitais. Vocês não visitaram as cadeias. Vocês não vestiram o que estava nu. Vocês não estavam alimentando o que estava com fome. Aí o pastor ficou ali pasmo. É o que disser, meu irmão. As bênçãos aqui na terra liberadas do céu através disso aí. A chave de ter as bênçãos é isso. É você viver uma obra. É você viver uma vida dedicada na obra do Senhor. Fazer a obra de Deus. Ele disse, está certo. Você está vendo aquilo ali? Isso aqui era tudo para vocês lá da igreja, ó. Mas cadê que você perdoou sinceramente? Cadê que você leu a Bíblia? Cadê que você louvou? Que você andou honrando o Senhor Jesus? Aleluia. Eu estou contando aqui, irmão, uma história. Tem muita bênção guardada para vocês, para nós. Agora elas só são liberadas se nós for digno delas ser liberada. E ela é liberada desse jeito. Se nós viver uma vida conforme está escrito aqui, a senha de nós ser abençoados em tudo, na saúde, na vida financeira, na vida espiritual, a chave está aqui. Eu não sei quantos de vocês hoje pegaram uma Bíblia dessa e tirou meia hora, 10 minutos, 15 minutos lendo a palavra de Deus, aleluia. Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O mundo, o inimigo sabe disso. Ele sabe, se você não conseguir ler essa Bíblia, não conseguir meditar nela, ele sabe que ele está fechando a sua porta. Ele está fechando todas as suas portas. Se você não conseguir ler a palavra de Deus, a palavra de papai, você vai, eu estou dizendo sinceramente porque está escrito, vai ter muitas voltas no deserto. Aleluia. Vai ter muitas voltas no deserto. E não culpe ninguém não, porque o culpado é você. Se não está derramando, Deus não está derramando aquilo que você acredita que você é merecedor, você chegue para Deus, ore para o Senhor e diga, papai, eu quero viver uma vida sincera contigo. Eu quero ter mudança. Eu quero fazer a diferença nessa geração corrupta, essa geração perversa, mal, que honra Deus com os lábios. Eles falam de Deus com os lábios, mas o coração está totalmente longe do Senhor. Nós vemos muitas pessoas, irmão, que honra Deus, fala de Deus, fala bem de Deus, mas aquilo ali é lábios. Deus está procurando, irmão, pessoas que ele honre Deus com o coração, com a vida, com a alma. É com obras. Abraão disse, a fé sem obras, Tiago disse, a fé sem obras é morta. Para
Para você, para nós andar glorificando o nome de Deus, fazendo as coisas de Deus, nós temos também a fé. Agora nós temos que a fé tem que ser acompanhada com obra. É aonde o mundo vai ver que você está fazendo a obra do Senhor. Amém, irmão? Então digo para vocês, lá em Efésios vem claramente dizer lá em Efésios. Vamos voltar aí bem rapidinho em Efésios.